No Causa das Coisas desta semana debatemos o impacto que a eventual inconstitucionalidade de uma ou mais normas do orçamento pode gerar no país. Depois do Presidente da República e do PS, PCP, Bloco de Esquerda e Verdes também requereram a fiscalização sucessiva de 10 normas do Orçamento do Estado deste ano e o Provedor de Justiça também vai solicitar a análise das mesmas normas que suscitaram dúvidas a Cavaco Silva e ao Partido Socialista. Ao todo, o Tribunal Constitucional pode ter de dar resposta a 6 pedidos de fiscalização sucessiva. Estamos perante a judicialização da política, com o Tribunal Constitucional transformado num agente político, ou o problema está no Governo, que legislou sem ter em conta a Constituição, que, tal como frisou este fim de semana o Presidente da República na entrevista que concedeu ao Expresso, por enquanto ainda não se encontra suspensa. Será a Constituição um entrave ao desenvolvimento de Portugal e o Governo correrá o risco de cair em caso de chumbo do Tribunal Constitucional? Em estúdio temos Manuel Monteiro, docente da Universidade de Lusíada, e Raul Vaz, comentador político e diretor do ETV. Obrigado a ambos pela vossa presença. Aproveito esta oportunidade para vos desejar um bom 2013. Um bom ano. Professor Dr. Manuel Monteiro, o Governo corre o risco de cair caso o Tribunal Constitucional decrete a inconstitucionalidade de pelo menos uma destas normas que vão ser alvo da fiscalização sucessiva? Bom, corre o risco de cair, antes de mais, o Orçamento de Estado, não é? E com isso, obviamente, se afeta, gostes ou não, com isso, obviamente, se afeta a sustentabilidade e a normalidade do funcionamento e da própria capacidade de intervenção do Governo. Agora, até atendendo àquilo que você acaba de dizer, eu gostava de lhe dizer o seguinte: eu, aqui há uns tempos atrás, o ano passado, num dos nossos últimos programas, defendi aqui que entendia que o Presidente devia enviar o Orçamento de Estado para fiscalização preventiva. Portanto, tive o cuidado, muito antes da primeira página do Expresso e muito antes de se antever ou saber aquilo que ele ia fazer, dizer ele deve pedir a fiscalização preventiva. Tem dúvidas, deve pedir a fiscalização preventiva. Bom, e isso penso que evitaria um conjunto de situações que provavelmente nós vamos ter agora. Eu compreendo, há dias em conversa com um colega meu da Universidade de Lusíada do Porto, eu dizia, eu compreendo que o Presidente da República pudesse pensar, isto é muito complicado eu estar a pedir fiscalização preventiva, se o Tribunal Constitucional chumba, nós estamos aqui numa situação de arrastar o país e pôr o país a viver num governo, entre aspas, orçamental do duodécimos, e portanto se calhar prefiro esta situação. Eu confesso que na altura, nessa conversa, dizia, bom, eu até compreendo o Presidente da República, não era a solução que eu teria, mas quando estava a dizer que compreendia o Presidente da República, confesso, quero aqui confessá-lo, não tinha noção exato de quais as normas sobre as quais ele tinha requerido a fiscalização sucessiva. E isso não é um por menos, não é? Isso é um por mais, não é? Quer dizer, não é um por menor, porque, de facto, este tipo de normas sobre as quais ele pede que incida a fiscalização não são normas quaisquer. São vitais para a execuibilidade do orçamento. Podem, efetivamente, ser consideradas vitais para a execução de todo o Orçamento de Estado. E aqui, se me permite, deixe-me dizer-lhe o seguinte: o Presidente não sabia. É evidente que o Presidente sabe o que está a fazer. Há aí uma ideia de que o Presidente provavelmente não sabia. Não, o Presidente sabe perfeitamente aquilo que está a fazer. E ao fazer aquilo que está a fazer, o Presidente, sob o meu ponto de vista, começou o ano a declarar guerra ao Governo. E essa é uma questão concreta e objetiva que nós temos que ter aqui em atenção. Porque, para concluir, eu queria lhe dizer, eu não sou, nunca fui adepto da Constituição Portuguesa. Não concordo com a Constituição Portuguesa. Quando fui presidente do PP, propus eu e propôs o grupo parlamentar do meu partido a alteração da Constituição Portuguesa e sempre fui favorável a um modelo constitucional totalmente distinto e identifico-me com um projeto de Constituição que o professor Paulo Otero, em determinada altura, fez, que nunca chegou a publicar, que é uma Constituição com 14 artigos, clara, simples, objetiva, neutra sob o ponto de vista ideológico, que permita que qualquer governo, de qualquer partido, possa governar sem ter a desculpa da Constituição para dizer não posso fazer isto porque, apesar dos portugueses terem votado em mim, porque a Constituição não deixa. Dito isto,
eu queria dizer-lhe o seguinte, nós também, habitualmente, em Portugal, sendo eu contra a Constituição, usamos a Constituição para o que queremos e para o que não queremos. Eu faço lembrar que, quando Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia em 1986, nós aderimos a uma Comunidade Económica Europeia que, nos tratados, tinha princípios totalmente opostos à Constituição que vigorava na altura. E que só em 1989, 3 anos depois, é que se fez a segunda revisão da Constituição da República Portuguesa, alterando a parte económica para nos pormos conforme o Tratado de Roma, na altura da CE. Ou seja, vivemos 3 anos na ilegalidade constitucional. E ninguém se preocupou minimamente com isso. Assinámos um memorando da Troika, e quando assinámos um memorando da Troika, os 3 partidos, não foi só o PSD e o CDS, os 3 partidos não vieram dizer aos portugueses que estavam a assinar coisas com instâncias internacionais que, à luz da Constituição, provavelmente, para não dizer seguramente, não poderiam ter sido assinadas. E, portanto, nós estamos aqui, de facto, a querer, sob o meu ponto de vista, a empurrar com a barriga para os juízes do Tribunal Constitucional matérias que são da responsabilidade do poder político, que o poder político não tem tido a capacidade de dirimir e que empurra para os juízes resolverem. Raul Vaz, o Governo pode cair caso o Tribunal Constitucional decrete a inconstitucionalidade de alguma destas normas? Penso que não, seria um ato de irresponsabilidade e, obviamente, de algum egoísmo, e penso que o Primeiro-Ministro e o Governo no seu todo, independentemente das divergências que existem no interior do Governo e que são por demasiado evidentes, eu acho que isso não vai acontecer. Agora, o ano não começa politicamente bem, eu concordo com o Dr. Manuel Monteiro, quer dizer, o Presidente da República, há 2 entrevistas importantes neste fim de semana, ambas ao Expresso, fez 40 anos, aproveitemos para saudar essa data, que é a entrevista do Presidente da República, do professor Cavaco Silva, uma longa entrevista, e a entrevista da diretora do FMI, a senhora Christine Lagarde. Comecemos pelo professor Cavaco Silva. O título que é um título político do professor Cavaco Silva, que o quer dizer, a Constituição não está suspensa. Acontece aqui um pequeno pormenor temporal. A Constituição, entendendo, lendo politicamente e à letra aquilo que o Presidente da República quer dizer aos portugueses, a Constituição teve para o Presidente da República suspensa há 1 ano. Ou seja, teve ali um período de tempo em que o Presidente da República não teve cuidado com a Constituição. E porquê é que eu digo isto? Porque uma das normas que o Presidente da República envia para fiscalização sucessiva ao Tribunal Constitucional é a questão dos subsídios da função pública, o corte de subsídios da função pública e nos trabalhadores do setor privado. Que este ano, de certa forma, até é mais diluído. Não é só mais diluído, quer dizer, essa foi uma questão que foi enviada não pelo Presidente da República. O Presidente da República, no Orçamento de 2012, assinou, e eu não quero dizer, mas vou dizê-lo aqui, assinou de cruz, de uma forma que eu quero crer que foi responsável. Portanto, não teve qualquer dúvida, não é fundamentadas as dúvidas, não teve a mínima dúvida sobre aquilo que estava a assinar. Portugal estava melhor, estava pior, estava na mesma, quer dizer, estava sobre assistência financeira. E tinha que ter um Presidente da República que tinha que ter uma leitura em função da situação em que o país vivia, claro, que é a mesma. Portanto, o Presidente da República não teve dúvidas, nem preventiva, nem sucessiva, nem qualquer coisa do género. Foi um grupo de deputados, como é sabido, aliás, de vários partidos, que enviou a questão para o Tribunal Constitucional e que veio a ter a solução, a decisão que teve e que pôs e que teve e que ainda hoje tem as consequências. Independentemente da decisão do Tribunal Constitucional, eu não consigo compreender, e eu acho que ninguém de boa fé, ou ninguém, porque a política também é a avaliação do cidadão comum, e eu sou um cidadão comum, graças a Deus. Portanto, eu não consigo compreender como é que o meu Presidente da República não tem dúvidas nenhumas sobre esta questão muito concreta, que é fundamental, que implica no próximo Orçamento de Estado qualquer coisa como 1.500 ou 1.000 milhões de euros, porque a questão das reformas são 400 milhões de euros. E este ano tem essa dúvida. Quando essa questão já foi dirimida e reajustada no mínimo, ou seja, se havia 2-0 na altura, hoje há pelo menos 2-1. Portanto, isso é um erro claro do Presidente da República.
que vai, infelizmente, vai pagar por ele. Mas isso significa o quê? Que Cavaco Silva declarou guerra ao governo? Passou-se para a oposição? Significa, não sei se passou, porque, quer dizer, a mensagem do Presidente da República umas vezes passa-se, outras vezes não se passa, quer dizer, ou seja, umas vezes está do lado da oposição, outras vezes está do lado do governo, porque há aqui uma contradição, quer dizer, quando o Presidente da República diz, comigo não haverá espaço para qualquer crise política. E ele está a falar, no mínimo, num prazo de 2013, no ano político que estamos a iniciar. Portanto, se não haverá espaço para qualquer crise política, quer dizer que não vai haver alteração do calendário eleitoral, certo? Se não há espaço para qualquer crise política, quer dizer que não vai haver nenhuma iniciativa presidencial nesse sentido, ou seja, não vai haver um governo de iniciativa presidencial. Vamos partir do princípio que eu não acredito que o Tribunal Constitucional chumba a questão dos subsídios. É um 31, quer dizer, é um 31 que, obviamente, nós sabíamos, a sociedade portuguesa sabia que os partidos políticos da oposição, quer dizer, incluindo já o PS na oposição. Mas é que esta questão tem a ver com o memorando da Troika. Mas demos de barato esse pormenor. Que iam pedir a fiscalização sucessiva de normas do Orçamento de Estado para 2013. Mas é evidente que isto sendo o Presidente da República a pedi-lo, tem outra carga política. Claro. Ou o Presidente da República fazia, de facto, pedia e assumia na plenitude as consequências desse ato. Não, eu acho que a mensagem do Presidente da República é uma prova de vida, já o disse, quer dizer, é como o melhoral, não faz bem nem faz mal. O problema são as consequências do melhoral, desse ato, ou seja, pode fazer bem ou pode fazer mal, no limite. E, portanto, quer dizer, se o Tribunal Constitucional chegar à conclusão, que eu penso que não vai chegar, quero crer que há bom senso, há atino, de facto a Constituição não está suspensa, mas não está suspensa, nem está agora, nem esteve o ano passado. O ano passado ela, de facto, esteve suspensa, se levarmos à letra a interpretação jurídica ou constitucional ou política do Presidente da República. Pelo menos por 6 meses. E esse é um problema que se põe. Esse é um problema sério, é um problema de futuro. Porque seja o governo que esteja em funções daqui a um ano, ou seja outro governo, é evidente que tem que lidar com este Presidente da República até 2016. E eu acho que o Presidente da República, neste momento, deveria estar de corpo e alma ao lado do governo. A não ser que o governo fizesse um disparate absoluto, que, na minha opinião, não tem feito, porque tem-se limitado, com alguns impulsos de pormenor, a seguir aquilo que está assinado por 90% dos deputados, conforme o Presidente da República disse muito bem. Portanto, nós estamos sob assistência financeira. Uma questão é a França, o Tribunal Constitucional francês, chumbar os 75% sobre as grandes fortunas. O país não está sob assistência financeira. É outro país. A conjuntura é outra. A conjuntura é Portugal. A outra entrevista da doutora Christine Lagarde, também publicada no Expresso, diz uma coisa muito, aliás, que entra em contradição, ou seja, em contradição não, mas contraria aquilo que é o fornezinho do Presidente da República sobre o problema constitucional do país. Diz, nós não vamos, Portugal está no bom caminho. O governo e os portugueses têm feito, aliás, um esforço admirável. Eu sei que, obviamente, estamos a falar da Diretora-Geral do FMI, mas, e este mas é, na minha opinião, relevante, não vamos limitar-nos a questões nominais. Ou seja, o FMI e, aliás, a Comissão Europeia, através do seu Presidente, a semana passada, como é óbvio, nós não estamos a viver um momento de marchão. Quer dizer, o mar está alterado na Europa, está alterado no mundo. Estamos a viver numa globalização. Quer dizer, aquilo que muitos dos atores políticos portugueses querem, ou pensam, ou desejariam, é que o mundo fosse aquele mundo de há 20 ou 30 anos. Há coisas que estão piores, certamente. O desemprego é uma chaga social muito, muito preocupante e, aliás, em certas circunstâncias, tremendamente injusta em termos de equidade daquilo que pode ser avaliado em termos do esforço social e laboral de cada um de nós. Agora, essa é a realidade do mundo. Quer dizer, há 20 anos, uma malga de arroz dava para uma família de chineses. Os chineses despertaram para uma realidade diferente. E, portanto, nós temos que enquadrar, não podemos ser só solidários dentro de casa, nós temos que ser solidários no mundo. Eu bem sei, se me permites, agora um excesso, eu tenho a ideia de que a raça humana é fraca e raramente presta. Mas quem tem responsabilidades, como tem o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, líderes partidários, tem que fazer um esforço
para prestar um bocadinho mais. E eu acho que o Presidente da República quis... É um ciclo, de facto. O professor Cavaco Silva, que aliás na mesma entrevista ao Expresso tem outro momento, na minha opinião, que revela a sua insegurança, eu espero que circunstancial, espero que seja só circunstancial. Que momento é esse? Embora, na minha opinião, já seja algo prolongado no tempo, que é quando diz ninguém chegou à presidência da República com a minha experiência. Quer dizer, falo de experiência estamos nós, quer dizer, um tem a experiência, um é do Benfica, sabe mais do Benfica, como o Dr. Manuel Monteiro. Eu sou do Sporting, onde estive, aliás, no sábado a ver o Passos Ferreira, no estádio, a sofrer, sei mais do Sporting do Dr. Manuel Monteiro, com certeza. Eu até sabe mais do Benfica, porque eu sou benfiquista, mas não percebo nada. Não, isso não. Tem lá umas ligações privilegiadas no Benfica, e bem, o benfiquista... Não, já agora diga-me lá quem quer para sócios, com certeza, digo eu, não faço ideia. Sim. Amigos seus que são do Benfica. Sim, eu também tenho amigos do Benfica, a começar por si. Agora, ligações privilegiadas... Não, ligações no bom sentido. De conversa, de trocar informações e até dizer mal do Benfica, como eu digo mal do Sporting, embora seja Sportingista. Isto a despropósito, mas é evidente que o grau de conhecimento de cada um de nós sobre uma determinada matéria, dizer que de si próprio, que eu sei mais do Sporting do Dr. Manuel Monteiro, ou que eu sei mais ou menos do Benfica, é gratuito, quer dizer, é uma circunstância de sociedade. Quer dizer, portanto, dizer que ele chegou, o Dr. Mário Soares, chegou à presidência da República com uma experiência política muito maior. Isso não faz do Dr. Mário Soares melhor ou pior que o professor Cavaco Silva. Faz do Dr. Mário Soares diferente, como o Dr. Jorge Sampaio, como o general Ramalhianes, chegou com uma experiência de combate no PREC, de revolução, diferente, e a experiência não é um prolongamento no tempo, muitas vezes é um choque com a realidade em determinado momento histórico. Portanto, e dizer, ninguém chegou à presidência da República. Imagine-se então que o professor Cavaco Silva tinha chegado à presidência da República não com a experiência acumulada que tem. Seria um desastre. Manuel Monteiro, o Partido Socialista procedeu bem ao enviar estas 3 normas, as mesmas 3 normas que o Presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional, isso ainda para mais com a assinatura do líder é mais para consumo interno, do partido e do líder da bancada parlamentar. Acho que a atitude do Partido Socialista nesta questão é mais para consumo interno, para dirimir, ou seja, o Dr. António José Seguro sabia que tinha um grupo de deputados que o iam fazer, que já o tinham anunciado, que já o tinham feito anteriormente, até porque isto contraria uma coisa que o Dr. António José Seguro há dias disse muito bem: eu não travo nos tribunais um combate que é um combate político. Foi ele que o disse, não é? Quer dizer, quando foi interpelado sobre esta mesma matéria, e, portanto, creio que isto é mais fundamentalmente uma questão, primeiro, para consumo interno e, segundo, para travar ali um pouco a esquerda do Partido Socialista, o Bloco e o próprio Partido Comunista, com todo o respeito pelo Dr. António José Seguro e até amizade, acho que é irrelevante. Depois, como diz o Raul, aqui a grande questão chama-se Presidência da República, pedido de fiscalização do Presidente da República. Se o Presidente da República não tivesse solicitado a fiscalização, bom, as circunstâncias eram distintas. A partir do momento em que o Presidente da República pede a fiscalização, eu creio, para lhe ser franco, que até nem percebo porque é que o Partido Socialista tem que ir atrás. Quer dizer, faz lembrar... Aliás, o Partido Socialista tinha dito num primeiro momento que se as normas fossem as mesmas, admitiria a possibilidade de não avançar com o pedido. É aquela mania do pequenino a dizer eu também lá estive, eu também vi e tal. Quer dizer, sinceramente, acho que o Partido Socialista... Aliás, teria outro efeito político. Exatamente. Se colasse ao Presidente da República. Ora, está. Façamos de nós as dúvidas do Presidente da República. É tudo isto, exatamente. É tudo isto que revela uma certa fragilidade e uma certa menoridade da forma como a política atualmente está a ser feita. Este é um exemplo, não é? O PS podia ter dito, nós não temos que fazer, o chefe de Estado já o fez e, portanto, nós fazemos nossas as palavras do chefe de Estado e seguimos aquilo que o chefe de Estado disse. Agora, deixe-me aqui, a propósito desta matéria e de duas coisas que o Raul disse. A primeira é que registrei quando ele fez esta expressão, esta confissão de que a raça humana é fraca, indo ao encontro daquela velha teoria que nós debatemos muito
Quando ensinamos ideias políticas sobre se o homem é bom ou se o homem é mau, se temos uma lógica russoniana ou hobbesiana, e que durante muito tempo classificou e fez a fronteira verdadeira entre o que era ser de esquerda e o que era ser de direita. Exatamente. E uma direita não liberal, uma direita mais conservadora do que aquela que o Raul provavelmente gostaria, mas que efetivamente vai ao encontro daquela que é a natureza humana. Bom, ponto 1. Ponto 2. Há um aspecto aqui que me parece muito importante, que é a fragilidade das democracias, que foi aquilo que o Raul disse. O mundo hoje não é o que foi há 20 ou 30 anos. É verdade. O problema é que nas eleições o mundo é igual ou anterior há 20 ou 30 anos. E no dia a seguir às eleições volta a ser o que é. Ou seja, nós andamos sistematicamente a enganar os cidadãos com esta história da soberania. Mas qual soberania? Não há soberania nenhuma. Portugal, a soberania dos políticos, quando diz votem em mim porque vou mudar a vossa vida, votem em mim porque não sei quê, fulano para o Parlamento, isto é mentira. E porquê é que é essa mentira? Mas é mentira em Portugal, como é mentira em qualquer país, a não ser nos países ricos, que têm dinheiro para poder continuar a dizer aquilo que querem. Agora, a verdade é que Portugal, desde 1992, quando assinou o Tratado da União Europeia e quando aderiu à revisão dos acordos do GATT, entrou num mundo, conscientemente, os portugueses não perceberam isso. O cidadão comum não percebeu isso. Entrou num mundo que não tem rigorosamente nada, como você dizia muito bem, com o que era há 20 ou 30 anos. Esta ideia de termos ali manifestações à porta da Assembleia da República, a pensar que a Assembleia da República tem algum poder para alterar substancialmente aquilo que tem que ver com a nossa vida, ainda para mais quando andamos falidos, é uma mentira. Pois é uma mentira. E, portanto, estarmos a agarrar-nos a esta coisa da soberania constitucional. A Constituição. Ouça, mas a Constituição faz-me lembrar, a mesma coisa que estar agarrado à escritura da casa. A casa é minha. Se eu dever dinheiro a todos os bancos, o banqueiro diz, está bem, a casa é tua, mas paga cá todos os meses aquilo que tens que pagar. Porque senão podes ficar com a escritura na mão, mas eu amanhã chego aí e tiro-te os móveis, tiro-te a roupa da cama e tiro-te a própria casa. E, portanto, isto é uma ficção. Os cidadãos têm eleições. Podem e devem continuar a votar para os parlamentos. Eu não sei se vou continuar a fazer, quero aqui dizê-lo, sem qualquer tipo de problema. E até por isto, porque há aqui um jogo de falsidade, que é dizer aos cidadãos, nós mandamos, mas nós mandamos o quê? Nós não mandamos nada. Com ou sem troika? Com troika muito menos. Mas já sem a troika, nós não decidimos, nós participamos na decisão. Mas não decidimos sozinhos o leite que produzimos ou deixamos de produzir no território nacional. É isso bom ou mau? Isso é outra discussão. Participamos na decisão de quanta quantidade de leite se pode produzir em toda a Europa ou em toda a União Europeia. Participamos no processo de decisão de qual a quantidade de peixe que pode ser capturado. É isso bom ou mau? É outra discussão. Agora, a ideia de que na minha casa mando eu e eu é que decido aqui o que faço porque eu tenho aqui a minha Constituição, isso é falso. E é uma falsidade que apenas se mantém para justificar a existência de 230 deputados, chefes de Estado. Ouça, o próprio Presidente, as campanhas eleitorais para a Presidência da República, como os meus amigos sabem, os candidatos apresentam programas, parece que vão governar. Vamos fazer isto na saúde e na educação e na justiça. E o que está em causa, de facto, é o próprio sistema político e é uma transparência que tem que ser dita, que tem que ser comunicada aos cidadãos portugueses, dizer assim, o mundo mudou. Sim. Você quer outro mundo antigo? É outra coisa. Agora, se quer continuar a viver neste mundo, tem que ter a noção que o mundo mudou e, portanto, os nossos líderes políticos mentem descaradamente quando, para ter o voto, pretendem dizer a todos nós e aos cidadãos em geral que ainda mandam o que mandava o Dr. Salazar. Porque esta conversa da soberania constitucional, ouça, que é uma conversa que me agrada, porque eu sou um soberanista. Eu sou um soberanista, um nacionalista.
Mas é uma conversa que faz lembrar o Dr. Salazar quando dizia aqui ninguém manda a não ser eu. E era verdade, mas isso era verdade no tempo dele, não é agora. E essa questão que você toca é a questão central. É a questão central que não é transmitida. E depois andamos aqui na pequenina política... E no pequeno ódio, quer dizer... O pequeno ódio, quer dizer, aquilo que também li este fim de semana, quer dizer, qual é a alternativa? O professor Daniel Bessa diz que a alternativa é sair do euro. E é evidente que a alternativa é sair do euro. Quer dizer, nós não podemos querer o melhor de dois mundos quando essa equação é absolutamente incompatível. Não por nossa vontade, mas por aquilo que nós aceitamos que fosse as condições de relacionamento com essa realidade. Mas a classe política tinha convicção das coisas boas e das coisas más. Não tinha convicção nenhuma. A classe política faz pela vida como todos nós fazemos em certas circunstâncias. Alguns têm essa convicção. Alguns têm. A maioria não tem. É evidente, a maioria não tem. Porque, por exemplo, eu também penso que o Governo, nesta matéria, o Orçamento de Estado é uma questão muito séria, sobretudo quando o país está sob assistência financeira. É a ferramenta essencial para aquilo que vai acontecer no próximo ano. Sem qualquer dramatização, nós corremos ou não o risco de entrar aqui numa grave crise política? Não, eu dou mais crédito à senhora Christine Lagarde do que ao professor Cavaco Silva. Quer dizer, portanto, e quando a doutora Christine Lagarde diz que para o FMI, portanto, a questão não é nominal, ou seja, se a gente cumprir o déficit, cumpre o déficit muito bem. Se não cumprir a tal meta, não cumpre o déficit. Portanto, não há problema, desde que nós cumpramos aquilo que é essencial, que é de facto um esforço de reestruturação da sociedade portuguesa, de pagamento das nossas dívidas, de construir com muito esforço um regresso aos mercados que nos dá outras condições de investimento na economia. Isso é que é essencial. Não há nenhum economista. O Nouriel Rubin, que é muito, e legitimamente, adorado, há um ano não admitia, afirmava taxativamente que neste momento a Grécia estava fora do euro e Portugal estava já com um pé lá e outro cá. Nem uma coisa aconteceu nem outra. Portanto, o Rubin não é melhor nem pior do que qualquer economista que faça previsões. Aliás, revi ontem o professor Miguel Beleza dizer neste canal, numa entrevista, aliás, muito entrevista notável. Conduzida pela Marta Rangel. Exatamente, nas conversas com vida, a dizer uma coisa, quer dizer, a regra número 1, quando ele estudou no MIT, julgo eu, quer dizer, um economista fazer previsões, nunca façam previsões. Ele tem uma frase que costuma dizer façam muitas. Porque previsões estão no fim do jogo, não, é uma frase que ele costuma... Façam muitas, porque se fizerem muitas previsões, pelo menos tem-se mais possibilidade de acertar em alguma. Quer dizer, a questão que se põe, de facto, é uma questão, regressando à realidade e ao dia de hoje, é uma questão do sistema político português. Quer dizer, o que o Governo também, eu acho que devia ter feito, era envolver o Presidente da República. Ambas as partes se deviam envolver. Eu já não, eu tenho, como vocês sabem, tenho uma teoria que tenho ao longo dos últimos 18 meses, estamos aqui, desenvolvido, que isto só lá vai, de facto, não é um Governo de salvação nacional, é um Governo de responsabilidade nacional. Onde os três partidos que assinaram o memorando da Troika, o Presidente da República, os órgãos de soberania que estão embranhados e estão responsáveis nesta aventura e nesta dificuldade, de facto tenham essa responsabilidade. Mas temos estadistas da altura para isso? Já não é possível. Agora, há uma coisa que é possível, quer dizer, e que eu de facto fiquei surpreendido, sobretudo com o Presidente da República neste princípio do ano, é não termos, quer dizer, cuidarmos apenas da nossa quintinha. Quer dizer, o Governo da mesma forma, este Governo também tem. Eu, por exemplo, teria o cuidado e até, eu diria, a habilidade política, no bom sentido, de no Conselho de Ministros, em que foi fechado o Orçamento de Estado para 2013, que é um Orçamento de Estado o mais difícil da democracia portuguesa, dita pelos próprios, por quem o construiu, a começar pelo Ministro das Finanças. O Orçamento de Estado tem um enorme aumento de impostos, o maior aumento de impostos que se verificou na sociedade portuguesa, que o Primeiro-Ministro tivesse a delicadeza, e fico-me por este termo, de convidar o Presidente da República para estar nesse Conselho de Estado, nesse Conselho de Ministros. Faz todo o sentido, faria todo o sentido envolver o Presidente da República. E em sede própria, o Presidente da República e cada um dos ministros, a começar pelo chefe do Governo, dirimirem as suas divergências.
e as suas convergências. Isso é que é ser responsável perante um país, isso é que é ser um político responsável num país que está no estado em que Portugal está. Porque, quer dizer, ninguém pode pensar que a festança de 15 anos se resolva em 18 meses. É impossível em qualquer parte do mundo. Por muita vontade e por muito espírito de sacrifício que uma sociedade tenha que esteja disposta a ter. Portanto, quer dizer, nós temos que ser sérios. Por isso é que o professor Daniel Bessa diz assim, há alternativa. Claro que há. A alternativa é sair do euro. Aliás, na Grécia, o ex-primeiro-ministro Papandreou fez essa... É a única que conhece, não é? É a única que conhece, mas é que não é a única que conhece, é que não há outra. Quer dizer, não há ninguém que conhece. O resto são divagações políticas, económicas e sociais à volta de um problema que é real. Portanto, quer dizer, isto convenhamos que é assim. Que era aquilo que vinha a ser defendido pelo professor Ferreira do Amaral, há muitos anos, a crise. Claro, E agora, é uma alternativa. Crise, é uma alternativa. Assim, não é a alternativa que eu, na minha modestíssima opinião, defendo. Mas reconheço, com toda a legitimidade, que é de facto uma alternativa. É dizer aos portugueses, meus amigos, isto é assim, com o euro, queremos manter no euro, temos estas condições e temos que superar ou tentar superar estas dificuldades. Não queremos sairmos do euro e regressamos numa aterragem suave ao escudo. Mas deveríamos ter referendado? Nós devíamos ter referendado, quer dizer, nós vamos empurrando com a barriga, o problema também está aí. E aí o problema não é do professor Cavaco Silva. Aliás, o professor Cavaco Silva aí teve um momento de inspiração, com algum interesse político ou partidário, mas teve. Foi quando em 85 rompeu com aquilo que era a tranquilidade do seu próprio partido e do Partido Socialista, liderado então pelo Dr. Mário Soares e do Dr. Rui Machete, que assinou com o Dr. Mário Soares a entrada na União Europeia, sem perguntar nada a ninguém. Num ato de generosidade e de vontade política consciente e bom para o país. Mas isso é a minha opinião. E chegou a pôr em causa a adesão se ela fosse contrária aos interesses portugueses. Isso o professor Cavaco Silva, quando assumiu a liderança do PSD. E isso eu acho que é legítimo. A política é isso. E com isso foi o maior político, ao contrário do que ele está a dizer. Sim. Ao contrário do que ele está a dizer, porque com isso esvaziou o CDS, que era na altura o eleitorado mais fortemente crítico, desconfiado desta transferência objetiva de soberania já nessa época, e só essa simples frase, juntar à questão dos políticos não deixam governar o país e não sei o quê, portanto o Dr. Cavaco Silva, que diz que não é político, é mais político que todos os políticos juntos. Não, Monteiro, diga uma coisa. Admito que possamos estar aqui no limiar de uma crise política grave. Isso eu não sei. Eu há aqui uma... Eu estou globalmente de acordo, não sei se é do novo ano, com o Raul, só que há aqui uma consideração prévia, é que o Raul, se bem entendi, parte deste raciocínio. Nós não temos alternativa, a alternativa é sair do euro. Não, portanto, temos alternativa, que é sair do euro. Claro, portanto, dentro deste caminho... Na vida há sempre alternativa. Dentro deste caminho não temos alternativa, nós não podemos em 18 meses corrigir aquilo que andámos a fazer de errado durante 15 anos e, portanto, tudo aquilo que contribua para dificultar o caminho que estamos a seguir sem se demonstrar que há uma alternativa ao lado é um erro. Eu... que sempre defendi a alternativa do professor Ferreira do Amaral. Tenho aqui, em relação ao Raul, se bem entendi as palavras dele... do euro. Que era a saída do euro. Que era a suspensão de Portugal em relação... A saída controlada do euro. Exatamente. Não é? Bom, mas tenho aqui uma ligeira ou não ligeira divergência, consoante lhe queiramos chamar, que é a seguinte. Mesmo dentro do caminho que está a ser seguido, dentro do euro, eu deixei de acreditar no governo. O Raul acredita no governo. E eu deixei de acreditar no governo há uns tempos atrás, porque entendo que um governo que me pede sacrifícios, porque não há alternativa, efetivamente, aos sacrifícios, eu reconheço isso, porque mesmo saindo do euro, obviamente que teríamos muitos sacrifícios, isso é inquestionável, portanto, não há ninguém que possa prometer o oásis, porque ele não existe, está muito distante, nem em miragem, não é? Agora, em situações dessas, nós temos necessidade de ter governantes que deem uma imagem de coesão, coisa que este governo não dá. Uma imagem de coesão, de equipa,
de ter um governo, de você sentir que tem um governo e você não sente que tem um governo. Não sente. Há uma série de ministros desaparecidos em combate que você não percebe o que é que dizem, o que é que não dizem. Umas vezes fala mais do secretário de Estado, outras vezes fala mais do ministro. Portanto, primeira questão. Segunda questão, o governo deu sinais evidentes de fragilidade ética que põem em causa a sua capacidade de exigir aos portugueses. Portanto, esse aspecto é, para mim, o aspecto mais negativo. Porque mesmo que seja este o caminho, mesmo que eu tenha que pagar estes e mais impostos não sei como, não sei como levem o casaco, e passamos a andar nus, quer dizer, Portugal até é um país simpático, e, portanto, passamos a andar todos nus aí no meio da rua. Volta e meia há umas corridas de gente nua a chamar a atenção para os passarinhos, e, portanto, nós passamos também a chamar a atenção de outra coisa qualquer. Não exatamente aquilo que você provavelmente estará a pensar, mas de outra coisa qualquer. Agora, esse governo que me pede sacrifícios, a mim, a si, às nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos colegas, tem de dar o exemplo. E tem de dar o exemplo de rigor. Não pode ter falhas. Não pode, efetivamente, ter falhas. E essa é penso eu, a minha divergência com o Raul, porque eu deixei de ter... E quais foram as falhas mais graves que identifica até agora? Pois, há uma ausência total de comportamento rigoroso em relação a gastos, coisa que o Tribunal de Contas agora veio novamente chamar a atenção e que nós aqui no programa Causa das Coisas, pelo menos pela minha parte, que sou o mais crítico, tantas e tantas vezes vinha chamando a atenção, dizendo que criticavam o anterior governo. Foi Passos Coelho que vai para o Algarve fazer um discurso contra o número de motoristas que tinha José Sócrates. E eu aplaudi-o. Foi ele que foi falar, não fui eu. Se era demagogia ou não era demagogia, foi demagogia do líder do PSD. E ele tem os mesmos. Foi Passos Coelho, ao lado de Marco António, presidente da Distrital do PSD do Porto, que nesse mesmo discurso do Algarve faz um discurso dizendo que era inadmissível o que se gastava nos gabinetes. Foram eles, não fui eu. E agora verifica-se que é exatamente a mesma coisa, com o argumento que já não há os mesmos cartões de crédito. Ou seja, há pequenas coisas, em momentos de crise, há pequenas coisas que são fundamentais para que haja um espírito de transparência. As próprias privatizações. Concordando ou não se concordando com as privatizações. As privatizações estão envolvidas em processos, por muito que o Primeiro-Ministro não goste, mas em processos que não cheiram bem. Repara uma coisa. Diz-se, e eu vou aqui dizê-lo, que há escritórios de advogados, como existiam antes no anterior governo, que são advogados do governo nas privatizações e são advogados de empresas que concorrem às privatizações. Então, mas como é que é isto? Isto pode ser legal, mas não é ético. É promíscuo? Ouça, claro que é promíscuo. Não faz sentido que um determinado escritório de advogados possa patrocinar o Estado na privatização da ANA e patrocinar um concorrente privado para a compra da TAP. O mesmo. E estas questões são questões que podem parecer menores, mas são questões essenciais para a credibilização e para que eu diga, eu vou fazer sacrifícios, mas eu tenho ali gente que faz exatamente o mesmo, que tem exatamente a mesma postura, que tem exatamente a mesma atitude. E é essa a minha falha, e eu sinto-me triste com isso, como é evidente, porque, repare, eu não estou na vida política, como sabe, e, portanto, não sou candidato a nada, e os políticos no ativo gostam de dizer mal do outro, porque eu é que sou bom para votar em mim, não é? Eu, neste momento, não quero votos para nada, não sou candidato nem ao Benfica, nem ao Sporting. Benfica agora eleições. Portanto. Não, mas nunca seria. Eu não percebo nada de futebol. Só há pouco tempo é que alguém me explicou como é que era essa coisa do fora de jogo em linha, não sei o quê. Portanto, não tenho. Temos um grande amigo... Está fora dos seus horizontes voltar à vida política ativa? Está. Isso está completamente... Não tenho... Nem que Cristo deixe a terra? Não, isso eu não posso, até porque eu sou crente e, portanto, levo essas coisas muito a sério, de Cristo, porque acredito que Cristo está permanentemente na terra. Não está apenas no céu, está permanentemente na terra entre nós. Agora, não tenho qualquer apelo, e não digo isto por dizer, quer dizer, eu quando não me senti empurrado para a política, empurrava-me eu próprio. Às vezes dava espalhanços, como aliás dei, quando foi esta história do Partido da Nova Democracia, e tenho que aqui o assumir com a maior das transparências e das clarezas. Mas hoje, de facto, não tenho
nenhum interesse na competição política de dizer mal deste para ter eu voto, são os meus amigos. Estou completamente à margem dessa questão. E, portanto, acho... Mas deixe-me só fazer mais uma pergunta, ainda neste capítulo. Mas sente que as causas estruturantes daquilo que defendia estão a ser defendidas por outro... Não, isso não. Partido político? Isso não. Mas lá está. Mas também não sei se os portugueses queriam aquilo que eu verdadeiramente defendia, a fazer fé por aquilo que os portugueses votavam, também não sei se os portugueses queriam. Quer dizer, porque esta coisa que é, como disse há pouco o Raul, esta coisa de querer sol na eira e chuva no naval, que é um modo de ser muito portuguesinho, é uma coisa fantástica para os desenhos animados. Quer dizer, nos desenhos animados é que a nuvem vai o sol e a nuvem vão atrás do boneco animado e, portanto, você tem sol na eira e chuva no naval. E isso não é possível na vida política portuguesa. E eu sempre fui muito defensor de um outro modelo. A minha lógica foi, nós estamos no resto do chão, temos que chegar ao 20º andar, mas precisamos de passar pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. E os meus concorrentes diziam, não, nós carregamos aqui no botão, estamos no resto do chão e vamos já para o 20º andar. É evidente que era nesses que votavam, não eram em mim. Não é? Portanto, eu fazia aqui o papel do homem do passado, do retrógrado, do conservador e, portanto... Não tenho grandes expectativas. Raul, estamos a 3 minutos aqui do fim da nossa conversa de hoje. O secretário de Estado do Orçamento afirmou que um chumbo do Tribunal Constitucional pode pôr em causa a execução do programa de ajustamento. Isto pode ou não configurar uma pressão inqualificável para com o Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional eu tenho dito também aqui, um tribunal político, na minha opinião, e, portanto, a decisão vai ser política. Quer dizer, porque a definição de equidade em certas questões obviamente, que depende de cada um a avaliar, a definir, a pesar no prato da balança da justiça. E, portanto, a decisão vai ser política. E, naturalmente, o Tribunal Constitucional, sendo um tribunal essencialmente, aliás, de formação política, emana da Assembleia da República, ou seja, daquilo que os partidos representam em termos parlamentares, quer dizer, haverá ali um jogo e, certamente, pressões. Eu não me impressiono com as pressões na vida política portuguesa, aliás, em democracia há pressões, portanto, quer dizer, não sei se é do ano novo, eu ouvi atentamente e sem interromper e sem esforço o Dr. Manuel Monteiro. Não, ouvi com gosto. Estou no essencial de acordo com o Dr. Manuel Monteiro, exceto num pormenor que é, na minha opinião, decisivo. É que aquilo que o Dr. Manuel Monteiro diz, e com alguma razão, não é possível num estado de exceção como aquele que nós vivemos. Ou seja, nós ou estamos no euro e estamos assistidos, é uma espécie de ainda estamos nos cuidados intensivos. Nós ainda estamos ligados à máquina. Tudo quem pensar que já estamos safos, está errado. Portanto, ou não estamos e, portanto, corremos o risco de desligar da máquina e seja o que Deus quiser. Portanto, voltamos a uma vida, na minha opinião, pior, não direi vegetativa, mas pior do que aquela que podemos se formos capazes de superar esta dificuldade. E eu penso que aí o Governo, no essencial, tem... face àquilo que são os resultados. Não vou avaliar É claro que podia ser sempre diferente. Podia haver menos um motorista ou mais um motorista. Podia haver... o Presidente da República devia ter, na minha opinião, já o disse aqui, ser chamado a participar no Conselho de Ministros que aprovou este Orçamento de Estado. Claro que poderia, eu acho que era bom. Aliás, seria uma resposta àquilo que o Presidente da República fez quando chamou o Ministro das Finanças ao Conselho de Estado para explicar sobre a taxa social única. Quer dizer, falta política neste Governo. Este Governo tem, de facto, revelado alguma excessiva divergência interna, até porque há dois partidos que têm perspectivas, partiram de propostas, não direi absolutamente distintas, mas diferentes. Na minha opinião, demasiado evidente a falta de empatia a um certo nível entre as duas lideranças e os seus mais próximos. Penso também que estão criadas as condições, e isso é uma responsabilidade do chefe do Governo para provavelmente dar um salto, eu diria, não cosmético, mas qualitativo, e alterar a sua equipa ministerial. Eu estou convencido disso. O doutor Miguel Relvas, que é um ministro importantíssimo deste Governo,
não só na sua concepção, como formação, como sustentação. Presumo que quinta-feira que vai ao Conselho de Ministros o plano para a RTP e, portanto, o trabalho de casa do Ministro Miguel Relvas fica concluído, mal ou bem, conforme ele for avaliado. Mas pode estar para breve uma remodelação? Não faço a mínima ideia. Eu acho que acho que estão criadas as condições objetivas em termos daquilo que é bom para o Governo, e sendo bom para o Governo é bom para o país. Porque, repito, este Governo não é um Governo normal nas circunstâncias com que se depara a sua responsabilidade em termos da ação executiva. Então, acho que estão criadas as condições para o Primeiro-Ministro remodelar o Governo e criar aí um novo ciclo, ou procurar criar um novo ciclo com outros protagonistas em algumas áreas, porque de facto aí concordo com o Dr. Manuel Monteiro. Há questões e há, de facto, demasiada divergência dentro do Governo perante uma circunstância que é muito difícil e onde a coesão política é absolutamente fundamental, não digo só no Governo, como disse, a nível dos 3 partidos que assinaram o memorando da Troika, do Governo, que é feito por 2 partidos, e do próprio Presidente da República. Meus senhores, muito obrigado a ambos pela vossa presença neste Causa das Coisas. Até para a semana, onde iremos debater, eventualmente, esta ou outras coisas. Até lá.